Capítulo 36. Isso seria possível? Que já foi vivido desaparecer como a chuva que apaga pegadas na estrada? O que foi, Ian? Indagou Sofia, o olhar preocupado buscando o meu. Era difícil tentar deduzir qualquer coisa que fosse com tantas lacunas em minha mente, e a pessoa que poderia me ajudar a entender era a única que eu não queria que soubesse os rumos que meus pensamentos tomavam. No entanto, não era algo que dizia respeito apenas a mim. Como conseguiu esta máquina? Apontei para a peça em sua mão. Ganhei da minha fada madrinha. O quê? Sofia revirou os olhos. Eu disse que só ia te confundir ainda mais. Não se preocupe com a minha sanidade. Prossiga. Então ela me contou a história mais maluca e extraordinária. Ouvi tudo com atenção. Mas em determinado momento de sua narrativa tive de me levantar, pois estava agitado demais para permanecer sentado. Comecei a andar de um lado para o outro, tentando juntar os fatos. O olhar de Sofia me acompanhava e tive a impressão de que ela ocultou algo importante, relacionado a nós dois, talvez. Afinal, ela não disse uma palavra sobre a aliança que carregava no pescoço. Ian, quer parar de andar de um lado para o outro e me dizer no que você está pensando? Sendo franco, senhorita, é claro. Estou pensando que esse anel em seu pescoço se encaixaria em meu dedo com perfeição. Ela piscou algumas vezes antes de perguntar. O que te fez pensar nisso? A maneira como retribuiu meu beijo. A menos que esteja brincando comigo e não acho que seja o caso, não me beijaria daquela maneira se seu coração pertencesse a outro homem. Além disso, há o relógio. Saco, esqueci dele. Ela estalou a língua. Estou certo, senhorita? Aproximei-me até ficar de frente para ela. É o meu nome que está gravado nesta aliança? Ela não disse nada, apenas ficou ali sentada, observando-me. Mas seus olhos estavam límpidos como uma fonte natural, e neles eu vi. Ai, Deus do céu, eu vi tudo o que ela não disse. Lentamente agachei-me até estar sobre os joelhos, até meu rosto estar na altura do dela. Por que não me contou? Murmurei. Porque isso tudo é confuso. Uma cortina de lágrimas anuviou seu olhar. Deixei você aflito das outras vezes em que contei, então pensei que se eu não dissesse nada, sei lá, te protegeria. Além disso, você acordou me chamando de senhorita, e você não me chama assim já tem muito tempo. Desde que me beijou pela primeira vez. Deduzi que você tinha esquecido que me ama. Como é que eu podia te contar que éramos casados? Ali estava, a palavra que eu andava evitando com medo de assustá-la. No entanto, se ela já sabia... Espere um momento. Nós nos casamos? Sim. Não foi o que você quis dizer? E pareceu confusa. Não, pensei que estivéssemos noivos. Ergui a mão e toquei seu rosto. Ela inclinou a cabeça para o lado. Quando fechou os olhos, 2 lágrimas silenciosas escorreram por suas bochechas. Inclinei-me e as sequei com os lábios. Você devia ter dito, murmurei contra sua pele. Eu a amo, Sofia. Ela segurou meus ombros e me empurrou de leve, apenas o suficiente para que pudesse ver meu rosto. Seu olhar cintilava. Você lembra? Eu sinto. Bem aqui. Peguei sua mão esquerda de meu ombro e a reposicionei, apertando-a sobre meu peito. De cada batida parece gritar seu nome. Eu a amo, Sofia. Ian. Ela se lançou sobre mim, abraçando-se a meu pescoço, a boca buscando a minha. Aquele beijo foi diferente, como se eu tivesse acabado de voltar para casa. A doçura dos lábios de Sofia era inebriante, assim como pensar que aquela mulher era minha e me amava. Ela não havia dito isso, mas não era preciso. Sofia era inteligente e determinada, mas acima de tudo era teimosa, feito uma mula. Uma de suas mais desconcertantes qualidades, em minha opinião. Se ela aceitara a minha mão, só podia haver uma razão. Eu te amo tanto, Ian. Ali estava. A emoção que me dominou deve ter sido a mesma que os grandes conquistadores sentiam ao avistar uma terra inexplorada. Mas ela rapidamente foi suprimida pelo medo. Segurei seu rosto entre as mãos e com muito custo me afastei o bastante para poder olhar em seus olhos. Sofia, eu
Temo ter encontrado a resposta para as suas dúvidas a respeito do que vimos na mansão. Você encontrou? Assenti uma vez. Estávamos tão próximos que a ponta do meu nariz resvalou em sua bochecha. Então me fala, Ian, porque eu já estou ficando louca aqui. Acho que o que vimos vai acontecer e o que vivemos não. Hã? Tive de concordar com ela, inspirei fundo e então soltei. A única maneira de eu me casar com alguém que não seja você seria se eu nunca tivesse conhecido, e eu ando me esquecendo de um bocado de coisas. Sobre mim, completou. Sobre você. Acariciei com o polegar a lateral de seu rosto. A única explicação que me ocorre é que talvez, de algum modo, o passado está se apagando. Por isso não consigo me lembrar das coisas que você me contou. Como a carta que eu te mostrei, que tinha... Ela engoliu em seco, os olhos dardejando conforme a compreensão a atingia. Enroscou os dedos em minha camisa. Ai, meu Deus, você pode ter razão. Como eu não percebi isso antes? O que eu não compreendo é como isso é possível. Porque está acontecendo e porque apenas um de nós está se esquecendo. Mas eu entendo, Ian. Ela se remexeu até ficar sobre os joelhos, a mão ainda agarrada à minha roupa. Imagino que foi isso que ela quis dizer com perigoso. Ela nos avisou. Ela quem? A minha fada madrinha. Sofia respondeu impaciente. Ela avisou que seria perigoso. Por quê? Por que seria perigoso para você e não para mim? Abri a boca algumas vezes, piscando uma dezena delas. Não tenho certeza se ainda estou acompanhando tudo o que me diz, Sofia. Eu sei, mas pensa comigo, Ian. Eu pertenço a este tempo, tanto quanto ao século XIX. Para mim, ambos são o presente, mas para você não. Ele acontece de maneira diferente. Seu presente é lá, e aqui é o futuro. Para a Elisa também deve ser assim. E nesse exato momento a Elisa está sozinha aqui no futuro, mas não pode ficar por muito tempo. Vai acabar voltando para casa de um jeito ou de outro, e você também, porque este tempo não é o de vocês. E quanto a mim... Ai, meu Deus. Você... Seu olhar se fixou no meu. Sua voz estava baixa e trêmula. Se a gente não fizer nada, eu serei deixada aqui. E... Ela começou a tremer. Não, não é isso. Eu não serei deixada para trás. Eu nunca teria ido ao seu encontro. Ai, meu Deus, é por isso que as suas memórias estão sumindo. Porque o que nós vivemos está se apagando, como aquela carta que você escreveu para mim. O acordo que eu fiz com a minha fada madrinha está sendo desfeito. Eu a abracei, pois foi tudo o que pude fazer enquanto tentava acompanhar seu raciocínio. Por que teria sido desfeito? Porque eu não sei. Acho que alguma coisa deu errado. Ela murmurou em meu peito. Temos que encontrar a Elisa, Ian. É o único jeito de impedir que o que vimos naquela mansão aconteça. O mais absoluto horror lhe contornou as feições quando ela arfou um nome. Marina. Quem? Nossa filha, meu Deus! Se não encontrarmos a Elisa, nossa bebezinha, ela... Sofia começou a tremer. Tínhamos uma filha. Eu era pai. A julgar pelo desespero que dominava a Sofia, sim, tínhamos, e sim, eu era pai. E essa era a questão. Se nosso passado estava se desfazendo, então... Não, isso não pode acontecer. Não vou deixar. Temos que fazer alguma coisa. Ela balançou a cabeça consternada. Mas não temos muito tempo, Ian. Você já mal lembra que me ama. Mas eu sinto, Sofia, já lhe disse. Você não vê, Ian. Em pouco tempo você não vai mais lembrar que me conhece. E esse deve ser o nosso prazo final. Ela disse que não tínhamos muito tempo. Temos que encontrar a Elisa antes que você me esqueça por completo. Acho que assim tudo volta ao curso. Como foi quando eu soube o que tinha acontecido com você e aí consegui voltar e o futuro que eu vi deixou de existir. Mas se não conseguirmos achar a Elisa, então aquilo que vimos... Então aquele baile, justo na época em que o Lucas estava visitando o Dr. Almeida, seria diferente. Ele e Elisa não ficariam a sós por algumas danças, porque eu não estaria lá para atrapalhar com toda aquela história do Santiago. E você estava procurando uma esposa na época em que nos conhecemos. Se isso não aconteceu, pelo que diz aquela mansão, você acabou fazendo a escolha que eu achei que faria tempos atrás. Escolheu a Valentina.
Aí a sua tia deve ter aparecido com o Thomas no seu casamento e, como a Elisa não tinha ninguém no coração, aceitou o pedido do primo. Não gosto dessa hipótese. O gélido arrepio que subiu por minha espinha me fez tremer, por infinitas razões. Eu também não, Ian. Ela se inclinou para poder me olhar nos olhos. Seu rosto delicado estava pálido. A gente precisa encontrar a Elisa de qualquer jeito. Não se trata só de nós dois. Não sei o que pode acontecer com a Marina, mas seja lá o que for, não vou deixar que aconteça. Temos que encontrar Elisa a qualquer custo. Eu concordava. Resgataria a Elisa, a colocaria em segurança e não permitiria que o futuro que aquela mansão abrigava se concretizasse ou que qualquer coisa ruim acontecesse com a filha de quem eu nem me lembrava, ainda que para isso eu tivesse de fazer o impensável, o impossível. Então, deixe-me ver se entendi, comecei. Se sua conjectura está correta, o resultado do passado depende do que será feito aqui, no que, para mim, é o futuro. Isso. O que vimos naquela mansão, então, se deve ao fato de não termos encontrado Elisa. E realmente não a encontramos ainda. Então, assim que descobrirmos onde ela está, tudo voltará ao lugar certo. Inclusive minha memória e o nosso passado. É isso mesmo? Já que àquela altura pouca coisa fazia sentido para mim. O que vimos ali dentro foi o passado, baseado no que estamos fazendo agora, no presente. Ou no futuro, no seu caso. É como da outra vez, quando eu soube que você tinha... Seu rosto se contorceu em agonia. Ela sacudiu a cabeça, então eu voltei para você e mudei o seu destino. Aquilo que eu vi nunca chegou a acontecer. Esfreguei a testa. Confusão não seria a palavra para descrever o que eu sentia. Não estou certo se havia uma palavra que pudesse fazê-lo. O que Sofia dizia era absurdo, e ainda assim, ali estava eu, respirando, no ano 2011. Se encontrarmos Elisa a tempo, então o que vimos naquela mansão nunca chegará a se concretizar, concluí. Podíamos tentar o rádio. Ela estalou os dedos. Fazer um apelo. De repente alguém acabou vindo e funciona, já que os cartazes não deram em nada. Tinha uma aqui perto. Há umas 5 quadras. Quer tentar? O único rádio que eu conhecia era o osso que todo ser humano tem no antebraço, mas estava quase certo de que não era a ele que Sofia se referia. Porém, àquela altura, minha cabeça dava um nó. Uma coisa a mais sem sentido. Que diferença faria? Faça o que achar necessário. Apenas me diga uma coisa. Quando encontrarmos Elisa, o que acontece? Porque a Sofia da qual eu me lembrava era hesitante e reticente. A Sofia de quem eu me lembrava só desejava uma coisa, voltar para casa. Mesmo se sentindo atraída por mim, ela lutava contra e fazia de tudo para me manter afastado. A Sofia que estava diante de mim ainda era a mesma, mas de certa maneira não era mais. Esta Sofia era minha esposa, me amava, dividia a vida comigo e havia abandonado aquele mundo para viver no meu. E eu não sabia como ela se sentia a respeito de tudo isso. Se sentia falta daquele lugar desesperadamente ou se conseguira se adaptar em meu mundo. Se sentia falta dos amigos, se sonhava um dia voltar a viver ali. Eu não sabia absolutamente nada sobre como ela pensava agora. Não sei bem, Ian. Acho que minha fada madrinha vai saber quando localizarmos a Elisa e vai mandar a gente de volta para casa. Ela respondeu, sem ter compreendido o que eu havia perguntado. Mas o que disse a seguir era a resposta mais que suficiente para mim. Meu Deus, eu espero que seja mesmo isso, porque não vejo a hora de dar o fora daqui. Aliviado a ponto de sentir os dedos dos pés dormentes, fiquei de pé e a ajudei a se levantar. A resolução dentro de mim ganhando força, refletia em meus músculos. Naquele dia eu acordara e pensara que Sofia pertencia a outro. Depois descobri que eu pertenceria a outra. E agora era informado de que a única coisa que já desejei nesta vida me seria tomada sem deixar vestígios. Ao diabo com isso. Pouco me importava se estávamos lidando com forças misteriosas, uma profecia ou o raio que fosse. Nada, nem ninguém poderia me manter afastado de Sofia, não enquanto eu respirasse. Ofereci o braço a ela e começamos a andar na direção da tal rádio. Caminhamos por algumas ruas e percebi que o número de pessoas nas calçadas aumentava, vertiginosamente. Calafrio percorreu minha espinha
como se anunciasse uma profecia. Quando dobramos uma esquina e avistei a confusão que nos aguardava, já era tarde demais. Sofia se deteve no instante em que percebeu que havia algo errado. Que diabos, o que está acontecendo aqui? Perguntei, examinando a multidão que se esparramava pela rua. Alguns gritavam, mãos erguidas em punho. Outros levavam cartazes. Os ânimos pareciam alterados demais. Não sei, parece algum tipo de protesto. Sofia estudou a algazarra, os olhos astutos, ganhando um brilho novo. Vamos sair daqui, senhorita. Não, Ian, espera. Ela se colocou à minha frente, as mãos espalmadas em meu peito, mas o olhar fixo em um canto da larga praça, onde um homem equilibrava um artefato no ombro, apontando-o para uma jovem que falava sem parar, segurando uma espécie de escova de cabelos próxima à boca. Tive uma ideia. Repita outra vez, porque não podemos simplesmente pedir que eles nos ajudem, eu disse a Sofia. Porque eles não nos dariam ouvidos. Ainda mais com tudo isso acontecendo, ninguém vai ligar para o sumiço da Elisa. O sol já havia se posto e os ânimos naquela praça permaneciam exaltados. Estávamos perto do homem com a câmera, segundo me dissera Sofia. Eram gente da TV. Isso queria dizer que contavam as histórias por meio de imagens, uma espécie de jornal teatral ou algo semelhante, e ela achava que essa poderia ser a nossa grande chance. Esses protestos costumam dar bastante audiência. Ela seguiu explicando. Todas as emissoras vão exibir. A chance de alguém nos ver, da própria Elisa nos ver, é imensa, Ian. Assim como a chance de acabarmos presos. Olhei para dois guardas não muito distantes da gente da TV, que observavam a algazarra com postura firme. Não gosto do seu plano. Eu também não, mas temos que tentar, e você é a única arma de que dispomos no momento. Expirei com força. Isso não vai funcionar, Sofia. Faça como eu falei. Ela alisou minha camisa. Fique bem atrás da câmera e só seja você. Praguejei durante todo o tempo, conforme nos aproximávamos da agente da TV. A jovem, segurando o microfone, seja lá o que isso queria dizer, parecia muito concentrada em sua missão de contar o que estava acontecendo. Por isso eu tinha certeza de que o plano de Sofia não funcionaria. Ainda assim, seguindo suas instruções, parei bem atrás do homem com a câmera, ao passo que Sofia o contornava e se aproximava o máximo que podia da correspondente, sem atrair muita atenção. Já reúne cerca de 2.000 pessoas, dizia a jovem da TV, segundo a contagem da polícia. A maioria são professores que reivindicam aumento de salário e condições melhores de trabalho. A manifestação é pacífica até este momento, mas a estimativa é de que mais de 5.000 pessoas se concentrem aqui na praça até o fim da noite. O governo ainda não se pronunciou. Ela mantinha o olhar fixo na câmera, sem se permitir distrair pela algazarra a seu redor. Corri os dedos pelos cabelos praguejando. Sabia que aquilo não daria certo, exceto que seu olhar se desviou pelo mais breve instante, acompanhando meu movimento. Fixei os olhos nos dela e tentei fazer o que Sofia tinha pedido. Sorri. Mais uma coletiva foi marcada para... Ela não teve tempo de voltar a atenção para a câmera. Antes que a jovem pudesse piscar, Sofia havia se lançado entre as pessoas aglomeradas em torno da gente, da TV, e tomado o microfone. Mas o que? Começou a repórter lutando para manter seu artefato, mas Sofia já o segurava em frente ao rosto. Elisa, se você estiver me vendo agora, por favor, venha nos encontrar depressa. Eu e o Ian estamos te esperando aqui na... Ih, me solta! Me larga! Um homem de camisa preta e com a palavra apoio escrita nas costas passou os braços em torno de Sofia e a arrastou para longe da câmera ao mesmo tempo em que a repórter recuperava seu microfone. Abandonei meu posto e corri para acudi-la. Sofia se debatia sob o abraço do sujeito. Solte-a! Ordenei a ele. O homem não discutiu e empurrou Sofia para os meus braços. Mantenha essa maluca longe da minha equipe. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, eu já tinha passado um braço pelo ombro de Sofia e a levado para o outro extremo da praça. Deu certo! Ela comemorou. Alguém a empurrou. Desfiz o abraço e a peguei pela mão, tentando mantê-la um pouco mais atrás, onde eu poderia protegê-la. Agora é torcer para que ela tenha me visto e venha encontrar a gente. Olhando um pouco mais à frente, não
tive certeza se tinha sido boa ideia. Os ânimos, antes exaltados, agora estavam inflamados. Cerca de 30 homens uniformizados sobre cavalos imponentes tomavam a rua e se aproximavam. Merda! Sofia murmurou, ao seguir meu olhar. Vem, Ian. Ela me puxou na direção oposta e começou a seguir para o meio da multidão. Sofia, não me parece seguro. Ficar na linha de frente da tropa de choque também não. Temos que nos afastar o máximo que pudermos. Então eu vou primeiro. Tomei a dianteira, abrindo caminho com o corpo e segurando sua mão com força. Levei diversas cotoveladas e muitos esbarrões. Palavras que eu preferia que Sofia não tivesse ouvido foram ditas. Tudo o que eu queria era tirá-la daquele tumulto, mas nosso avanço foi lento, conforme nos embrenhávamos mais. Um empurra-empurra tornou difícil seguir adiante, de modo que, mesmo alterando um pouco a rota, escolhi um caminho que parecia mais livre. Este nos levava direto para a frente da igreja, e tive a impressão de que aquela torre era muito semelhante à da capela da vila, exceto pelo relógio no alto dela. Um ruído ensurdecedor ecoou atrás de nós. Tudo o que pude fazer foi puxar Sofia para mais perto e cobrir sua cabeça. Então, o inferno explodiu. Meu Deus! Os manifestantes se avolumavam para a frente em uma onda humana. Na outra ponta, homens de preto, empunhando escudos e cacetetes, tentavam conter os ânimos. Fogos de artifício pareciam ser direcionados contra eles. A cavalaria havia chegado e se enfileirara, jogando os cavalos sobre a multidão. Eu precisava tirar Sofia dali imediatamente. Vamos! Eu disse a ela, ainda a abraçando, tentando perfurar a barreira humana. Um grupo se amontoou, travando nosso caminho. Alguém me empurrou para frente e Sofia foi puxada para trás. Nossas mãos se desprenderam. Virei-me para pegá-la, mas ela estava sendo levada pelo grupo. Sofia! Tentei alcançá-la, mas o bando marchava como um único ser, obrigando-a a acompanhá-lo. Pra frente, cara! Um deles me disse. Ian! O braço de Sofia estava esticado, como se pudesse me tocar, e seus olhos espelhavam o desespero que os meus deviam refletir. Os sinos da igreja dobraram, e eu os senti badalando em meu cérebro. Blém, blém, blém. A dor de cabeça me atingiu, fazendo-me ver estrelas, mas lutei contra elas, passando por cima de um ou dois idiotas no caminho. Sofia estava mais longe agora. Ian! Ian! Blém, blém. Minha visão ficou borrada, outras imagens se sobrepondo às reais. Pisquei algumas vezes, sacudindo a cabeça. Não funcionou. Blém. Cambaleando, busquei apoio ao redor e não encontrei nada. Blém, blém. Senti como se uma espada atravessasse meu crânio. Pressionei os punhos nas têmporas, tentando deter a dor, mas foi inútil. Sofia! O grito irrompeu em minha garganta no exato instante em que fui tragado para as imagens em minha cabeça.